foi como o primeiro vídeo, assim, sério do canal. Vamos falar sobre Irving Penn. Pelo menos eu acho que devo se pronunciar assim o nome dele. Que foi um grande nome importante da fotografia, tendo trabalhos na Vogue, Elle, nas principais revistas. E que ele marcou o início do século XXI na fotografia. Trabalhou com duas grandes lendas da publicidade, propaganda, assim, essa produção de conteúdo, arte criativa, já existia, né? As revistas, acho que já fazia uns 100 anos que elas estavam em circulação. Mas, enfim, dessa época, os grandes nomes eram Brodovitch e o Lieberman. Brodovitch como um grande líder, um dos pioneiros do design gráfico, e o Lieberman, ele comandava só aquelas Vogues, né, norte-americanas, ou seja, tinha um grande peso. E eu achei muito interessante a história dele, porque, por exemplo, imagina você com 25 anos, viajou para o México para ser pintor. O grande sonho dele sempre foi ser pintor. E aí, desiludida, ele voltou depois de um ano com as telas raspadas e prontas para serem usadas de fundo para os seus primeiros passos da fotografia. Então, basicamente, ele está aqui, ele tem os quadros, ele tem material, mas talvez o que ele fez, né, as contribuições que ele tentou pintar, não deram certo, faltou inspiração, talvez tenha faltado incentivo financeiro, não estava vendendo como ele queria. E no fundo, eu acho que ele sempre teve essa alma de artista, assim, sabe? De saber a composição das peças e transformar em algo relevante, com um significado, mas que ele não se viu como um pintor. Então ele pegou essas obras, obras não, os quadros que ainda estavam em branco, porque não surgia inspiração para novas artes, ele disse assim, não, então eu vou tentar com a fotografia, que não deixa de ser um tipo de arte, né, na minha concepção. E que é uma bela metáfora para quem está em busca de uma vocação. A tela em branco. A gente, por exemplo, aqui tem uma tela vermelha, né, que a levar o pé da letra. E a partir daqui eu posso tirar uma foto, eu posso fazer esse vídeo, posso fazer um edit pro TikTok, visualizar, de repente fazer a transição daqui pra colar, sei lá o que, jogar no editor e transformar desse vermelho pra um verde, sei lá. Posso fazer mil e uma coisas, depende da minha criatividade. E esse é o principal ponto do Lotus Criativo, pra gente analisar as pessoas que deram certo na fotografia, na arte, na moda principalmente, porque são temas que eu me identifico, mas eu prefiro analisar, talvez criticar, porque eu ainda tô no início. Realmente, eu comecei por esses nomes que já são grandes na indústria, mas eu peguei a história deles pra gente saber que os grandes gênios começaram de algum lugar. Sinceramente, foi isso que me incentivou bastante. E hoje em dia ele já fotografou mais de 150 capas de revistas da Vogue. Inclusive, uma das mais marcantes foi a do retrato do Picasso, que tem um olho devastador, aprisionado entre a gola do casaco e o chapéu, e está entre as artes mais poderosas do século XX. Lembrando que ele foi tipo assim, um marco entre o fim do século XX e o início do século XXI. E ele sempre enfatizava o preto e o branco. Acho que também sempre levando essa metáfora, né? Tipo, a minha inspiração e o que eu posso fazer com aquilo. E ele só trouxe mais profundidade, uso do antigo processo de platina. E ele usava um processo... Eu acho que essa parte é mais para quem entende de fotografia, que não é o meu caso, mas eu vou só ler das pesquisas que eu fiz. Ele usou o antigo processo de platina como alternativa para a prata.
não faço a mínima ideia. Se eu encontrar alguma coisa relacionada, eu posso colocar aqui enquanto eu falo. E agora uma parte assim, bonita de se falar, tá bom? Vai ser tipo uma narração. A frugalidade visual de seus não cenários se movendo na direção oposta dos fundos elaborados. Dos anos 1930 a 1940, carregava a marca e o sentimento em relação à fotografia. Uma obra que resvala por uma solenidade quase religiosa que dispara os corações dos iniciados. Irving Penn se foi, ficam as poses e olhares cuidadosamente arranjados com amor e perfeccionismo. Ou seja, ele sabia fazer a combinação perfeita. Acho que melhor traduzindo, entre aquela luz que trazia um reflexo entre o branco e o preto, que foram as principais marcas dele. Obrigada e espero que vocês acompanhem os próximos fotógrafos, as próximas histórias que virão por aí.